Vale a pena a gente tentar abordar um pouco por que da área de química você resolveu sair e ir para outra Pode coisa? ser. É uma coisa bem Ah, diferente, aliás. muito diferente. Eu estudei química e fiz mestrado em química orgânica, mais especializado na área de produtos naturais, Tá. né. Então, o meu estudo, durante o mestrado, a minha tese era estudar a composição química de uma planta chamada Rustia formosa. Essa planta era usada popularmente, na área de picada de cobra, ou determinada parte da planta fazia chá, tomava para quem tinha dores no estômago, essas coisas. Então, era um uso da medicina popular, só que não tinha sido estudado quimicamente. O que que tinha nessa planta, Como você né. conheceu essa planta? Na verdade, nas universidades, nos institutos de pesquisa, eles têm uma biblioteca de vários produtos, né, produtos não, desculpa, várias plantas que eles já estão coletados, E separados, falta alguém estudar. falta alguém estudar. E aí essa planta te interessou. Sim, Aí você começou a exatamente. estudar, fez o mestrado em cima dela? Sim. Tá. Esses 2 anos e pouquinho, primeiro semestre eu fiz alguns créditos na USP, e depois o restante, junto com a parte do laboratório, parte prática, eu fiz na Unesp, em Araraquara, né. Então lá não tinha muitos orientais, Uhum. então eu sofri um pouquinho para me adaptar, para Adaptar. Porque entrar no aqui em São grupo. Paulo, antes de ir pra lá, você andava mais com os Não. coreanos, só com coreanos Na praticamente. verdade, os coreanos eu só encontrava na igreja, Tá. né. O resto, bairro onde eu morava, a escola onde estudei, só tinha brasileiros, E aí você né. era daquelas pessoas que não via a hora do sábado, domingo chegar, por conta disso? Não, eu me Adaptou bem? adaptei bem, tanto assim, eu me considero muito brasileira quando estou com meus amigos brasileiros, Uhum. e muito coreana quando estou com amigos coreanos Geralmente é também. o contrário, né? Quando a gente tá com os Hã. brasileiros, a Hã. gente é o coreano. E aí quando a gente tá com alguém que é muito coreano, a gente é o brasileiro. Hum. Mas você é quase uma Eu camaleoa, consigo você consegue. eu consigo me adaptar. Só que, recentemente eu parei para pensar assim: "Se eu estou sozinha, eu comigo, Você pensa em que serena, língua? é, não, eu sou o quê? Mais brasileiro, mais coreano?". Eu me considero mais coreana. Tá. Tanto que hoje em dia, mesmo estando como eu estou muito com os coreanos, quando eu encontro com os amigos brasileiros, eu sinto alguns momentos que: "Nossa, eu não era assim com eles", né. Entendi. Então tem essa parte. O pessoal fala que a gente que é filho de imigrante, a gente vive em situação de alerta. A gente tá Hum. sempre, assim, atento pra do tipo virar a chave, agora eu sou brasileiro, eu Ah. sou coreano e tal. Hum. Aí talvez chega uma Hum. hora que a gente fala assim: "Ah, não É, preciso mais ficar fazendo isso, né. verdade. Eu vou Não, o que eu me natural. sinto mais natural, mais leve, né". Uhum. Sim. O Aí, com esse estudo, por exemplo, de uma planta, Hum. depois isso facilita, por exemplo, para outras indústrias, tipo farmácia, Sim, alimentícia e tal. exatamente, claro. É que essa planta ela tem um nome popular qual? Ai, Você faz tanto lembra? tempo que eu não lembro Sabe agora. porque você falando nisso, eu lembrei agora do famoso caso que tem aqui no Brasil do aloe vera. Aloe vera? Porque eu adorava um suco que vinha com pedaços de aloe, Sim, assim, era o suco que eu mais gostava, achava que era era bem o suco gostoso. campeão pra ressaca, Exa assim, era muito bom. E aí da noite pro dia foi proibido, não só o suco, como vários outros produtos, porque acho que teve gente que Hum, morreu por causa da forma do uso da planta em si de forma hum, incorreta, é, e aí simplesmente suspenderam tudo. E na Coreia, normal, eu tem comi uma vez um tantos, carbitan com aloe, pra você ter uma ideia. meu Deus. E era uma delícia, assim. E eu fiquei Nossa, que imaginando, combinação. é porque falta talvez um estudo desses Hã. do Aloe para liberar, será? Ah, bom, sei. Agora, voltando um pouquinho da minha planta, é assim, eu tive bons resultados com o estudo. Tanto que eu descobri uma composição química nova, que foi considerada inédita, foi publicada nos artigos. Ah, é?
Aí dá pra botar seu nome nessa Sim. composição química? Ah, meu nome? É porque quando você acha um astro, você põe seu nome, né? Não é um sereno atual, por exemplo, não dá pra poder... Não. Não consegui Tá. isso. É uma pena, né? Verdade. E aí tinha outros componentes, né? Já foi tudo para os artigos, para tese, tudo mais, catalogado e tal. E na época, quando eu fiz a defesa, uma das professoras, né? Porque tem 3 professores na banca, ela perguntou assim: mas Serena, se você já até descobriu um composto novo, inédito, se essa planta ainda nunca foi estudada quimicamente e você é a primeira, por que você não continua, né? Com doutorado para continuar com essa planta? Porque ele já sabia que você não tinha intenção de continuar? Porque eu tinha falado que eu não ia fazer doutorado, né? Mas na verdade, me cansei de estudar. Tá. Isso dá cansa. Nossa, porque eu me estressei tanto. Porque quando você isola um composto, você tem que fazer análise, né? Isso você manda para USP aqui ou para Bahia, porque são 2 lugares que tem aquela máquina de ressonância que conseguem fazer a análise, né? Do que você isolou, que purificou, né? E não estava chegando resultados. Entendi. Eu estava ficando desesperada. Você não pode trabalhar com logística e importação, então. Pior que eu trabalhei com isso. É a mesma coisa, não é? Mesma coisa. Nossa. E claro, como são só 2 lugares que tem isso, tem muita fila e tal, mas... E daí, né? O meu dia de defesa tá chegando. E não chega. E não chega. Porque assim que chegar, eu tenho que olhar, analisar isso, escrever a minha dissertação para poder isso, para mostrar para a professora ser aprovada e ainda estudar, fazer aquele assunto, o meu assunto, para poder defender esse assunto. E podia ser que voltasse sem nada conclusivo e ter que fazer desde o começo outra planta. Então, isso, eu fiquei tão desesperada, tão, assim, estressada com isso. Eu falei, quer saber? Nunca mais eu quero estudar isso. Entendi. Na verdade, eu queria seguir para estudo, desenvolvimento de cosmético. Imaginei. Né? Ver, né? Aí depois parei, vim para São Paulo. Você nem pensou em trabalhar em outra área da química? Ou tipo, deixa que eu vou lá pro instituto lá e eu vou trabalhar lá mesmo e... Você resolveu virar a chave virar a página. Virar a página. Né? Aí, bom, você tem um mestrado em química, mas você quer descartar trabalhar nessa área. E aí o que sobrava, então, de alguma coisa diferenciar no currículo foi talvez o coreano. Sim. E é isso que facilitou, talvez. Na época, tinha uma vaga no departamento consular, né, do consulado, não para a secretária do cônsul geral. Aí tinha uma vaga, estavam fazendo entrevista e minha prima sugeriu, por que você não vai lá fazer entrevista? Quer saber? Tá bom. Já que eu descansei, né, por alguns meses, vou trabalhar então. Aí fui lá, fiz a entrevista. Eu lembro que eu fiz a entrevista com o cônsul administrativo, depois ele me levou para falar com o cônsul geral. Aí falaram que... Isso era, acho que, numa quinta-feira. Aí falaram que na semana que vem, na semana seguinte, iam me avisar se deu ou não deu. Uhum. Só que quando eu cheguei no metrô Paraíso, na época, assim, se você entrar no metrô, não pega celular, né? Até hoje. Uhum. Eu não consigo usar Depende a internet. Da estação. Uhum. Só que eu falei assim, eu olhei a celular tava na bolsa. Antes de entrar, falei assim, não sei porquê, né? Olhei o celular e tava tocando o telefone. Uhum. Falei assim, mas esse telefone é do consulado. Eu atendi e falei assim, a gente conversou aqui, você pode começar na segunda-feira. Caramba, que rápido, hein? Que rápido. Eu falei assim, né, isso me dá.
né? Falei, ótimo, tá bom. Na entrevista já falaram salário, essas coisas tudo? Já tinha... Isso você já sabia que era só começar. Isso. Porque não é só, depois de uma entrevista, geralmente tem a parte burocrática e Exatamente. tal. Mas eles estavam com pressa pra achar alguém ou porque eles não queriam te perder? Isso eu não sei, eles não falaram. Você sabe. E tá com falsa modéstia, eu acho, não?